Muvuca Brasília e da TV Muvuca. Esta é a segunda parte da entrevista com a Tessa Guimarães, presidenta do Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal, e com a Carolina Saraiva, que é a vice-presidenta. Nesta segunda parte, eu quero conversar com vocês. Enfim, a gente tem acompanhado, são dois pontos. O primeiro ponto é em relação à chamada, vamos dizer logo o tema, a chamada cura gay, né, que os psicólogos, né, e alguns setores do movimento que pensa, que promove essa cura gay, deturpando qual é a função de um psicólogo, né? Então, assim, uma postura, ao meu ver, pessoal minha, charlatanista, né, desumana, uma opinião minha, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque é um tema que está muito afeito a esta questão da psicologia e do momento político que o Brasil vive de retrocesso civilizatório, que é o que eu creio que vai ser o nosso tema dessa segunda parte. Começando por isso. Esse é um tema de extrema relevância, pois ele divide hoje psicólogas e psicólogos do campo crítico, do campo progressista, e psicólogas e psicólogos que defendem e efetivamente praticam, né, uma psicologia muito contraditória, pois a psicologia serve para o cuidado do sofrimento, né, e não para trazer mais sofrimento para as pessoas, né. Temos uma resolução do CFP de 99, se não me engano, que veda, né, ela proíbe a prática da cura gay, pois ela compreende que a prática da cura gay é mais uma violência que se soma àquelas violências e sofrimentos de que padece a pessoa que tem uma vida, uma escolha pela vivência da sua afetividade contra-hegemônica, né, numa sociedade patriarcal. Ou seja, é a vivência da afetividade sendo tratada como uma doença. Exatamente. A patologização das escolhas sexuais, afetivas, familiares das pessoas, né? Desde 99 é vedado, é totalmente proibido a psicóloga e ao psicólogo praticar a famosa cura gay, né? E nas últimas eleições, nós vimos de fato o nosso campo ser dividido por essa questão, né? Houve inclusive um movimento de psicólogas e psicólogos mais ou menos organizados, né, em alguns estados e nacionalmente, na defesa do que eles chamam da liberdade. Disputando as eleições? Disputando inclusive no federal. Do CRP e no federal. Isso. Então existia uma chapa de pessoas. Houve uma chapa, disputamos, né, contra o movimento chamado Psicólogos em Ação. Na verdade, um nome em si mesmo contraditório, porque trata-se de uma ação deletéria para o campo, né? Uma ação que desfavorece, que desabona a nossa categoria. E esse movimento disputou as eleições do federal e de alguns regionais, inclusive no Distrito Federal, né? Agora, a cura gay é proibida. E no que depender de nós, que agora entramos no Conselho Regional, né, ela prosseguirá sendo proibida. Inclusive, agora recentemente, nós tivemos uma nova resolução, né, do CFP que dá conta, na mesma linha, de como deve ser o cuidado de pessoas transgênero, de pessoas trans, né? A linha é a mesma. O cuidado, o acolhimento, né, a crítica do psicólogo, da psicóloga, com relação ao modo de vida autoritário e ao modo de vida persecutório que a nossa sociedade neoliberal promove com essas pessoas, né? E é do nosso interesse, João, levar para a sociedade como um todo, não só para a categoria, mas para a sociedade, né, uma visão de uma psicologia engajada com os direitos humanos, né? Uma psicologia que defende a pluralidade da identidade, da sexualidade, do credo e da raça das pessoas, né? Então não cabe ao psicólogo e ao psicólogo trazer maiores sofrimentos para uma pessoa que nos procura com o que esse movimento chama de disforia de gênero. O argumento deles é o seguinte: bom,
eu tenho quem me procure, os chamados ex-gays, né? Eu tenho quem me procure querendo interromper a prática da homossexualidade, né? Ora, nós poderíamos fazer uma transposição, claro que também tem os seus limites, mas nós poderíamos fazer uma transposição para o recorte de raça. Significa então que alguém que nos procure com o sofrimento relacionado ao racismo, nós deveríamos então transformá-los em brancos? Fornecer condições da pessoa embranquecer, da pessoa passar a negar, né, o seu fenótipo negro, a sua cultura negra. Seria esse o sentido do psicólogo, da psicóloga? Né? Não, nós sabemos que não. Pelo contrário, né, a psicologia e a terapia, a psicoterapia, é um espaço onde a pessoa vai encontrar uma escuta que defenda a integridade, que defenda a liberdade e que oportunize que essa pessoa construa, né, modos de autonomização do racismo ou da LGBTfobia, né, e encontre meios de reconfigurar sua vida de forma a resistir, né, a essas violências e de fomentar o debate crítico no seu microcosmo e nos espaços onde ela convive, de forma que ela possa não apenas viver com mais liberdade, com mais segurança, com mais deleite, com mais prazer a sua orientação sexual e afetiva, como ela possa também ser uma enzima produtora, né, nos seus espaços de convivência, de uma visão mais crítica, né, e mais respeitosa da pluralidade sobre o seu sexo, sobre a sua identidade, sobre a sua raça, sobre a sua classe, sobre o seu gênero. É para isso que a psicoterapia serve, né? É para nos auxiliar nos processos de emancipação individual, né? E por que não nos processos de emancipação social? Porque uma psicoterapia bem feita, né, é como que relança aquele sujeito na vida política, na vida militante, na vida sexual, na vida familiar. Eu queria, você na nossa entrevista anterior, se você não assistiu, assista, foi muito boa, quando a gente abordou a questão das escolas, eu quase que percebi que esse movimento da cura gay está dentro das escolas também. Que é uma questão muito grave, né? Quer dizer, estão se ensinando que um psicólogo possa trabalhar esses elementos? Como é que é isso? Na verdade, tem um movimento, né, de uma psicologia antiga que se detecta certos trejeitos que as crianças trazem dentro das escolas que podem detectar que essa criança pode vir a ser um gay futuramente. Isso é um absurdo. O diagnóstico precoce. Isso é um absurdo. E eu gostaria, inclusive, de enfatizar que essa psicologia que propõe a psicologia da cura gay não nos representa, não condiz com o nosso discurso, e a gente vai combater isso veementemente, tá? E essa questão da psicologia, dessa questão da homofobia nas escolas, isso é algo que a gente também está de olho, né? Esse tipo de procedimento com essas crianças, a gente vai deixar aqui registrado que a gente vai estar bem de olho nessa questão, porque foi algo que a gente combateu bastante na nossa campanha, porque a gente foi muito combatido pelo movimento dos psicólogos em ação, né? E aí a gente está firme na luta, contem conosco, porque esse retrocesso não vai acontecer, principalmente na nossa gestão. Ótimo. Meninas, eu queria avançar com vocês um pouco, né, porque essa própria questão da cura gay no âmbito da psicologia, ela é um dos sintomas desse retrocesso que a gente está vivendo, Sim. Que vem lá das igrejas, né, fundamentalistas, e eu arriscaria dizer até que essas pessoas professam esse tipo de fé fundamentalista, né? Não sei se é exatamente isso, né? Mas eu percebo, é uma percepção, mas eu queria que vocês analisassem todo esse processo que o país está vivendo hoje, né? A gente teve tivemos um golpe, na minha opinião, um golpe parlamentar, que teve uma presidente eleita. Isso quebrou todo um processo de Estado democrático de direito. A gente entrou para o regime de exceção e a gente está se avizinhando uma ditadura. Tudo isso está impactando muito
nas pessoas, né? Tanto aquelas pessoas que têm consciência política, que estão sentindo esse impacto, tal, quanto as demais pessoas que não conseguem identificar esse sentimento, mas além disso, está perdendo direitos, né? É muita gente indo para a rua, vocês têm inclusive uma comissão de pessoas em situação de rua, o desemprego enorme, quem passa naquela rodoviária vê a quantidade de vendedores ambulantes crescendo a cada dia, e isso significa o desemprego, o subemprego, a crise econômica que está aí, tudo o medo das pessoas perderem emprego, isso está impactando. Esse é um ponto. O outro ponto entra na questão que eu chamaria de moralista da sociedade, mas num retrocesso que impacta, por exemplo, vamos pegar a questão do feminicídio, que vocês também tratam, né? Quando você tem autoridades como o presidente da República, como um governador, um deputado, um senador, que pregam, que têm comportamento misóginos, por exemplo, isso impactaria naquela pessoa que não consegue viver com a rejeição, com a perda, com o sentimento de posse, que são características do machismo, e que vai ajudar a promover mais feminicídio. Desculpa ter feito esse bolo inteiro aqui, mas é para a gente tentar entender, que eu queria que você ajudasse a gente, os nossos espectadores, leitores do Muvuca Brasília, para entender o que significa toda essa questão que eu coloquei na questão da psicologia. Essa questão é de extrema relevância, João, extrema relevância porque ela pode ser traduzida assim: o que a psicologia pode fazer com isso, né? Qual é a função social da psicologia nesse contexto de recrudescimento de práticas públicas, né, que retiram direitos, né, que alvitam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o país, né? De fato, a psicologia é importante tanto no diagnóstico do que está acontecendo no país, como para que lidemos com as consequências disso, né? Porque, de fato, esse retrocesso civilizatório ao qual você faz referência, ele é sentido na pele da classe trabalhadora do país inteiro, né? Não precisa ter consciência política, não precisa estar organizado num partido, não precisa ter experiência com militância política para sofrer na pele a retirada de direitos e esse recuo civilizatório que nós estamos tendo nas relações sociais. Quer dizer, basta ser mulher para sentir que desde que esse processo começou, né, com a retirada de uma presidente democraticamente eleita, basta ser mulher para sentir que nas relações cotidianas, seja familiares, seja sociais, parece que nós estamos de novo num tempo de 15 anos ou 20 anos atrás, né? A caça às travestis nunca foi tão explícita desde que esse governo se elegeu, né? O feminicídio extrapolou todas as estatísticas em todos os estados brasileiros, sem falar na violência policial, né, que no estado do Rio de Janeiro tem vitimado inclusive crianças. Eu acho que já se somam às dezenas as crianças atingidas e mortas pelo braço do Estado, pela mão do Estado, que nesse momento está com autorização para mirar na cabecinha, né? Mas não é na cabecinha qualquer, porque a bala perdida, ela encontra sempre o corpo negro, né? Ela é perdida para os brancos. A bala perdida perde os corpos brancos da Zona Sul, mas ela encontra os corpos negros da favela, né? Então, o que a psicologia pode fazer nesse momento? Me parece que, em primeiro lugar, a psicologia pode auxiliar no diagnóstico dos processos, né? Quando a gente vê, por exemplo, na boca de autoridades governamentais, uma espécie de vício, uma espécie de automatismo, né? Sempre tratando de questões sexuais, né? Sempre parece muito preocupados com a forma que as pessoas se organizam na sua vida libidinal e afetiva.
Agora, só desculpe interromper, Tessa, porque você tocou num ponto aí dessa questão moral e de defesa da família e da criança. Nós tivemos esse episódio agora no final de semana com o Silvio Santos, em que ele, não sei se vocês tomaram conhecimento, em que ele lá no programa, acho que no concurso de Miss Criança, uma coisa assim, ele abordou uma menina de 8 anos perguntando se ela preferia sexo, política ou dinheiro, uma coisa assim, se não me engano. E a gente não viu, de lá para cá, nenhum desses moralistas, desses que se dizem, inclusive a ministra da família, se posicionando contra isso, né? Você acha que até nesse aspecto existe uma seletividade? Lógico, porque a família tradicional é a família onde a menina é estuprada pelo pai, pelo tio, pelo avô, e isso se mantém num segredo familiar, de forma que esses homens possam continuar perpetrando essas violências com as mulheres, sejam adultas, sejam crianças, né? Então, a defesa da família tradicional é, na verdade, a defesa do poder arbitrário do homem branco e rico sobre todas as outras camadas da sociedade, né? Então, nós vemos com muita preocupação esse tipo de fala por parte do Silvio Santos, né, num país onde a mídia não é regulamentada e que, portanto, a TV funciona como uma espécie assim, de mestra inoculada em cada casa do Brasil, porque é bom lembrar, né, que nos governos Dilma e Lula, 7 milhões de famílias receberam pela primeira vez energia elétrica em suas casas. Então a TV está na casa de qualquer brasileiro e brasileira, mesmo nos rincões onde a vida é mais precarizada, né? Então, nesse contexto, alguém como Silvio Santos, alguém como Roberto Marinho, a família Marinha, né, os Tirita, ou Edir Macedo, são cidadãos que efetivamente promovem um desserviço, né, à nossa sociedade e às nossas famílias. Então, por um lado, não nos assusta que o Silvio Santos tenha perguntado a uma menina se ela prefere sexo, dinheiro ou poder, né? Porque na cabeça desses homens, onde infelizmente o poder do Brasil hoje se encontra, né, a mulher é uma commodity, né? A mulher precisa ser treinada e ensinada a servir sexualmente, e precisa manter o seu corpo e a sua aparência destinadas a esse fim, né? O sentido da feminilidade é totalmente imbricado com o sentido de uma servidão voluntária, sexual, pessoal, financeira aos homens, né? Então não nos assusta. Mas ao mesmo tempo nos parece, João, que esse estado de coisas está cada vez mais deflagrado, né? O movimento feminista tem mostrado em diferentes mobilizações ao longo desse processo, né, de recrudescimento do regime, tem mostrado que está aí para ficar e que não vai deixar barato, né, para esse retorno desse patriarcalismo violento, segregador e abusador, né? Então, nos parece que a nossa vitória aqui no Conselho Regional de Psicologia, bem como a vitória da Frente em Defesa da Psicologia em 16 estados e no federal, são um pequeno exemplo de como a nossa sociedade está pronta para se reorganizar em torno das pautas do feminismo, da luta antirracista, né? E da defesa da soberania nacional contra esses homens brancos, representados no seu exemplo pelo Silvio Santos, né, que nós sabemos rapinam os direitos humanos, rapinam a qualidade de vida da trabalhadora, do trabalhador e da criança popular, da infância popular no Brasil. Você tocou na questão da mulher, né, que esse é um movimento sem volta, né? Só queria fazer uma observação, que existe, assim como existe todos esses retrocessos, existe também aquele um movimento que renega a luta feminista, né? Um movimento que não tem a capacidade de observar que, se não fosse a luta feminista, né, as mulheres estariam na caverna ainda, né? Lá sendo arrastadas naquela imagem que a gente, né? E que
o combate que se faz hoje, ele entra muito nessa questão, não sei se o termo seria isso, mais sexista, né? O homem macho, branco, colonizador, ele tem medo daquela mulher que é dona do seu próprio corpo, da sua própria vida, tem suas próprias regras e se compara a ele como o traidor, né? Eu queria que você comentasse isso, Carol. Bom, o que comentar, na verdade, é agradecer, né? A essas mulheres que vieram Antes, né? antes para a gente poder estar aqui, inclusive a gente, né? Não tem muito o que se dizer, né? É uma conduta que eu percebo, assim, enquanto psicóloga, que a gente tem que cuidar desses lugares, de pedir para esses homens mesmo saírem da casa dos homens, né? Que a gente chama, né? E que vocês dialoguem entre si. Porque o que a psicologia vai fazer? Primeiro, a psicologia vai acolher essas pessoas, né? São pessoas que têm questões. E aí a gente vai trabalhar com isso. Eu peço, assim, que os homens dialoguem entre si, eu acho que é um ganho da gente ter esse espaço, mas a gente também precisa que esses homens se reconheçam nesse lugar. Porque a gente ainda tem muitas dificuldades em estar a gente compor o lugar de poder, da gente falar sobre isso. Eu acho que a gente já tem muitos ganhos, mas eu preciso que os homens se enxerguem nesse lugar ainda. Eu acho que os homens não se enxergam ainda. O machismo é uma doença social ou é individual? Ou são as duas coisas juntas? Olha, essa é uma boa pergunta. Acho que a nossa filósofa responderia melhor, mas eu diria que é uma construção, eu acho que é uma construção social, com certeza. Com certeza, né? Isso é algo que vem não vem do ano passado para cá, né? São séculos e séculos onde o meu corpo, inclusive é um corpo enquanto mulher negra, eu não tenho o direito de ser bonita, por exemplo, porque o meu corpo é utilizado sempre de uma maneira sexualizada. Isso é horrível. Agora você tocou na questão da mulher negra, né? E você participa da Comissão da Diversidade, qual o nome mesmo? É Comissão Étnico-Racial e Povos Tradicionais. Povos Tradicionais. Você falou da mulher, é um movimento que não volta mais. Negros não voltam mais para a senzala, mulheres não voltam mais para a cozinha e LGBT não voltam mais para o armário. É isso? Justamente. A gente tem que parar de lavar os pratos, né? A gente tem que parar de se posicionar nesse lugar. Inclusive, é algo que é de consenso entre a minha amiga, que eu posso chamar da minha amiga Tess, da gente estar nesse lugar de poder mesmo e trazer essas psicólogas e psicólogos negros para junto mesmo e a gente começar a ouvi-los. Porque o que trabalha com saúde mental para mulheres negras é completamente diferente, né? A saúde mental de uma mulher branca e a saúde mental de uma mulher negra, justamente pelo machismo, justamente pelo racismo, justamente pela misoginia. O corpo de uma mulher negra é tratado diferente do corpo de uma mulher branca em todos os lugares, em todos os aspectos. Então, assim, a nossa psicologia... Nós tivemos aquele episódio, agora desculpe interrompê-la, de um colega de trabalho, de uma moça negra, que desejou a volta da escravidão para que ela pudesse ser sua escrava sexual, né? Vocês acompanharam? Sim, e aí a gente também tem que sair desse lugar, desse discurso da gente ter só perdas, né? Nós, mulheres negras, temos muitos ganhos. Olha onde que eu estou aqui, né? A gente está num lugar político. E o meu corpo é, sim, politizado. E sim, eu escolho fazer psicologia para pessoas negras porque tem esse lugar, né? Porque a escravidão traz isso e a gente tem que sair desse lugar, né? A escravidão das relações, as relações tem que ser antimanicomiais, porque é uma luta também que eu trago. Para além de ser uma psicóloga negra, sou militante na luta antimanicomial no Distrito Federal, participo fortemente da luta porque eu acho que a gente tem que desencarcerar aqui primeiro, né? As nossas ações elas têm que ser desencarceradas aqui para a gente poder se expressar melhor. E é isso. Machismo, racismo é ensinado, né? A homofobia é ensinado. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, desses profissionais que estão em formação, de que lugar que elas estão falando para essas pessoas, né? Exatamente. Tessa, para a gente encerrar essa parte dessa discussão sobre a troca civilizatória, eu quero voltar na construção do machismo que está relacionado diretamente com a questão do feminicídio, né? Porque o machismo é isso. O machismo, aí eu faço a mesma pergunta. O machismo é uma doença social? Ela é uma doença individual ou ela é o conjunto das duas coisas?
Sim. O machismo é um instituto da nossa sociedade que visa manter, né, o poder na mão daqueles que, onde ele sempre esteve. Patriarcado. Da mesma forma que o racismo estrutural serve para dividir a sociedade em duas classes, aqueles corpos matáveis e aqueles corpos cuidáveis pelo Estado, aqueles corpos que podem deleitar e gozar da vida e aqueles corpos feitos para trabalhar até o fim da vida, aqueles corpos feitos para desfrutar da liberdade e aqueles corpos feitos para serem encarcerados, né? O machismo do patriarcado, ele funciona rigorosamente da mesma forma, né? Como o gênero feminino e masculino é uma medida, uma categoria que facilmente distingue a sociedade de forma binária, assim como a raça, né, mesmo no contexto brasileiro de miscigenação racial, nós também podemos, né, traçar uma linha vermelha, dizer, esse aqui é matável, esse aqui é colonizável, esse aqui não, esse aqui é o colonizador. Esse aqui é quem prende, esse aqui é quem tem o poder de matar, esse aqui é quem tem o poder de decidir, né? Então, o machismo ele funciona rigorosamente da mesma forma, né? Ele é um instituto social que serve para a manutenção do poder, o poder de matar, o poder de prender, o poder de escravizar. De julgar. Isso, nas mãos daqueles que sempre se utilizaram do poder, né? Então, da mesma maneira, a questão da orientação sexual, né? Por que a homofobia é tão combatida pelo atual governo, né? Por que ela é patologizada? Por que ela é criminalizada, né? Porque não é do interesse desses homens que as pessoas construam famílias, que as pessoas adquiram posições de poder na sociedade, né? Proferindo e defendendo vidas antipatriarcalistas, né? O medo desses homens é justamente a redistribuição do poder social, do poder de ocupar um cargo eletivo, né? Do poder de decidir, né? em posições políticas importantes, daquele poder muito específico de uma mulher que lá no rincão do Nordeste de repente adquire uma autonomia financeira a partir do Bolsa Família, digamos assim, se torna minimamente autônoma, pelo menos com relação ao seu poder de consumo, né, para as suas necessidades básicas. Não estou dizendo que não haja problemas vinculados à monetarização de direitos, como acontece no Bolsa Família, mas de toda forma, concretamente o que aconteceu foi hordas de mulheres saindo da escravidão familiar, da escravidão mais íntima, né? Onde mulheres continuam sendo torturadas psicologicamente e mortas, né? Nos mais diversos lares. Às relações abusivas, né? Não, o inconsciente tem cor, sim, né? Quantas Marielles e quantas Ágatas vão ter que morrer pra gente sair dessa questão dessa anestesia social que a gente vive, né? A gente tem que estar muito atento nesse lugar, né? E romper com essa dinâmica do consumismo que não é o interesse do governo. Porque quando você coloca essas pessoas nessa dinâmica do consumismo, você não dá para elas o direito de quê? De sentir. Você está no controle. Então essa questão é uma questão muito séria, né? Essa questão da estima de você ter uma televisão em casa faz toda a diferença, porque você tem contato com o mundo, né? Mas que tipo de material está sendo veiculado nessa televisão? Programação, por exemplo. É, a programação, por exemplo. Então tudo isso interfere nesse corpo onde é vivido as emoções, né? Isso que a gente está atento, né? Nesses corpos, né? Essas emoções. Ótimo, meninas. Olha, sensacional. Infelizmente a gente não tem como alongar muito, né? Vocês sabem, né? O espaço, as pessoas elas não conseguem ficar muito tempo, né? Por isso que a gente dividiu duas partes, por isso que eu fiz questão de fazer essa divisão. Lembrando que a gente tem uma primeira parte que a gente fala da luta delas, da campanha, da conquista aqui do espaço, da direção, do trabalho delas, e quem não assistiu, assiste lá, tá? E essa é a segunda parte, a gente fazendo essa avaliação aí do que eu estou chamando sobre a questão da psicologia no retrocesso civilizatório brasileiro. As considerações finais de vocês? João, queria agradecer esse trabalho lindo que você está fazendo, né? Um companheiro,
um homem negro, que está ligado na nossa situação, né? E está fazendo esse trabalho maravilhoso que é desencarcerar as nossas mentes. Um abraço, muito obrigada. Obrigada a todas e todos. Sim, João, agradecer muito a oportunidade, né, de falar em um veículo que tem a pauta antirracista por excelência, né, e fazer novamente o nosso compromisso com a sociedade do DF por uma psicologia não apenas orientada e fiscalizada com base em nossos princípios éticos, né, mas uma psicologia que realmente funcione como um espaço da organização e da luta antifascista da nossa sociedade. Contem com o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal para levar à sociedade brasileira a importância de uma psicologia socialmente engajada, participativa, laica, que respeite os direitos humanos, né? E com relação à nossa categoria, contem conosco para quilombar o nosso conselho, né? Se aproxime, psicólogo, nós estamos abertas e abertos, né, para a participação de movimentos sociais, de categorias parceiras e de todas aquelas e aqueles que estão angustiados com esse retrocesso civilizatório sem precedentes na nossa democracia, né, porque a gente sabe que a democracia nunca chegou, né, João, nas favelas do nosso país, mas fica firmado o nosso compromisso com a abertura ao diálogo, tanto com as outras psicólogas e psicólogos que participaram do pleito conosco, que foram os nossos adversários políticos. Compreendemos que aquela diversidade política é bem específica, bem reduzida ao pleito, porque somos todas colegas de profissão. Sim. E agradecemos a oportunidade de falar à Muvuca e à balbúrdia do Distrito Federal. E psicologia se faz com afeto, hein, galera? É isso aí. Maravilha. E eu gostei do termo aquilombar, né? Isso. Excelente. Então tá bom. Então você que chegou até aqui com a gente, vai lá no nosso site, muvucabrasilia.com.br, tá lá a nossa TV Muvuca, faz todo aquele procedimento aí, curte, se inscreve. Curte, compartilha, comenta. Dá joinha, não dá joinha, enfim. É isso aí. Então até a próxima com vocês. Muito obrigado. Até já. Até já. Obrigada, João.